Porque o Deus de Israel é Deus de monte. Aleluia! Mas se nós guerrearmos com eles no vale, eles vão perder. Deus! Porque o Deus deles não é Deus de vale. E olha que interessante, eu achei essa passagem, né, é conhecida de todos, né, é algo interessante para nós vermos o que Deus ele pode fazer em nossas vidas. Quando esse rei da Síria ele veio contra Acabe para guerrear e para tomar Samaria, que era a capital do reino do norte, ele reuniu 32 reis com ele, ou seja, ele não estava sozinho, além de ter um exército, ele tinha a companhia de 32 reis para vencer Acabe, para tomar Samaria e para levar o povo em escravidão e destruição. Então, quando ele chega, ele manda um mensageiro a Acabe, dizendo assim: Acabe, eu quero os seus tesouros, eu quero os seus filhos, as suas mulheres, que tudo isso você me entregue. E o rei Acabe, ele diz assim: tudo isso eu te darei. E o mensageiro vai. Mas a segunda vez que o mensageiro ele vem cada vez exigindo mais coisa. E ele diz: agora eu quero os seus filhos, as suas mulheres, o seu ouro e também tudo que eu achar no reino que for do meu interesse, eu vou levar. E eu entendi algo importante aqui, sabe por quê? Porque na primeira vez Acabe ele cedeu a proposta. Ele disse: pode fazer. Mas a segunda vez ele disse: mas espera aí, cada vez ele está aumentando mais o pedido. E eu entendo algo importante muitas vezes em nossas vidas. O inimigo muitas vezes ele quer nos derrubar. O inimigo ele quer o nosso mal e ele quer nos destruir. E muitas vezes, em vez de nós resistirmos o mal, nós cedemos o mal. Em vez de nós resistirmos o diabo para ele fugir de nós, nós cedemos a chantagem. Cedemos à tentação e esquecemos de lutar na presença do Senhor. Então na segunda vez ele disse: olha, esse rei eu acho que ele quer o nosso mal. Então manda o mensageiro que nós não vamos ceder mais nada. Mas pelo contrário, agora nós vamos lutar. Só que a diferença era o tamanho do exército. O exército de Israel era pequeno e o exército da Síria era numeroso. Só que tem um problema aqui, sabe qual era? É porque Deus, ele não era com o povo da Síria. Deus, ele era com o povo de Israel. Ou seja, então não importa o tamanho da dificuldade, sabe o que é importante? Se Deus é comigo e se Deus é com você. Porque muitas vezes olhamos a dificuldade e falamos: não tem jeito. Olhamos a luta e dizemos: não tem como. Sabe por quê? Porque esquecemos de olhar o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos. Qual é o Deus que você serve? Não olhe para a dificuldade, olhe para Ele. Então Acabe, o que ele faz naquele momento? Deus levanta um profeta e diz para ele: olha, eu vou fazer você vencedor contra este exército. E muitas vezes Deus levanta pessoas e diz: você vai vencer essa luta, você vai vencer essa peleja. E muitas vezes nós duvidamos: mas como? De que jeito? Nós precisamos começar a acreditar, a crer
a não perder a nossa fé. E o profeta diz: você vai vencer. E ele diz assim: mas quem vai primeiro aprender? Ele diz: primeiro vai os jovens. Os jovens da província. Primeiro eles vão, e depois vai o exército atrás. Então Deus já estava dando o que? A estratégia. E o rei Acabe, ele estava acreditando que ele ia voltar o quê? Vitorioso. Sabe qual é o princípio da nossa derrota? É não acreditar que podemos vencer. Se você não acreditar que você pode vencer, quem vai acreditar? Quem vai dizer que você vai vencer? Eu tenho que acreditar na minha vitória. Aleluia! Não importa o que aconteceu, não importa o que está acontecendo, não importa qual é a dificuldade, qual é o tamanho, qual é o problema, você tem que dizer: mas eu estive com Deus, que é um Deus de causas impossíveis. Aleluia! E isso é impossível para mim, mas para Ele não é. Então os jovens da província saem ao meio-dia. E ao meio-dia o rei da Síria e mais 32 reis estão fazendo um banquete. E os espias do rei da Síria disseram: olha, saíram os jovens lá de Israel, veio anunciar o rei. E sabe o que o rei ele disse? Deixa eles virem, eles são de paz, não vai dar nada. Porque ele confiava que ele tinha um grande exército. E a movimentação que Israel estava fazendo para ele era insignificante. Mas o que aconteceu? Pelejaram. E o exército pequenininho de Israel venceu o exército grande da Síria. Aleluia! Derrotaram, foi uma derrota imensa. Derrotaram todos os homens. E o rei pega o seu cavalo e foge. E quando ele chega na sua província na Síria, os seus servos conversam com ele e diz assim: rei, sabe que nós perdemos para eles porque nós lutamos no monte, e o Deus deles é Deus de monte. Aleluia! Agora, a próxima vez que nós formos enfrentar eles, nós vamos enfrentar eles no vale. Eita Deus! Nós vamos enfrentar eles no vale. E sabe o que é mais interessante? Que esse homem de Deus falou assim para o rei Acabe: se prepara o exército, prepara o povo, porque daqui um ano, este rei ele vai voltar e vai pelejar contra você. Então prepara o exército. Glória, glória, glória. Só que se você for lendo o texto, quando o profeta está dizendo para Acabe as palavras do rei, no finalzinho do versículo diz assim: olha, foi Deus que ouviu ele dizer que os deuses, que ele era Deus de monte e não Deus de vale. Muitas vezes o ser humano, Glória a Deus! ele tem uma grande capacidade de limitar o poder de Deus. Eita Deus! Deus ele só vai operar se eu orar de madrugada. Deus ele só vai operar se eu orar no meu quarto fechado. Deus ele só vai fazer se eu jejuar. Muitas vezes nós limitamos em alguns lugares, em algumas coisas, o poder de Deus. Esquecemos que Deus ele pode fazer o que? Tudo. Glória, glória a Deus! Aleluia! Em todos os lugares. Mas é interessante porque monte, quando a Bíblia fala sobre monte, né? Ninguém mora no monte. Nós subimos ao monte para buscar a resposta de Deus. Nós vamos ao monte para buscar o que? A resposta de Deus. E a Bíblia fala sobre vários pontos. E o que as pessoas foram fazer lá?
O monte muitas vezes é o lugar de nós o quê? Buscarmos a Deus. Buscarmos a presença dele. E um dos montes que a Bíblia fala que é famoso é o Monte Carmelo. É onde aconteceu um grande desafio, né? Os profetas de Baal e de Acera contra um profeta do Senhor, Elias. Vamos subir ao monte e vamos ver qual é o Deus, o verdadeiro Deus, que respondeu com fogo. E quem respondeu com fogo naquele monte? O Deus de Israel. Sabe por quê? Porque o povo estava com dúvida. Quem era o Deus verdadeiro? E eu tenho uma resposta para você nesta noite. Se ainda há dúvida no seu coração, busque ao Senhor no monte, que Ele vai tirar todas as suas dúvidas. Ore ao Senhor, que Ele vai tirar as suas dúvidas. Porque quando Elias desceu do monte, o povo começou a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não tinha mais dúvida alguma. Eles subiram com dúvida, mas voltaram esclarecidos. Então por isso que era Deus de monte. Porque Deus, Ele sempre respondeu o seu povo no monte. Monte Horebe, o Monte Sinai. Verdade. O monte a qual Moisés subiu. E Deus deu a ele os mandamentos, lá no monte. Passou 40 dias nesse monte, pegando o que? Os mandamentos. E disse para o povo: fique aqui, que eu vou subir lá e já volto. Olha só. E naquele monte Deus fez o quê? Falou com ele. Quer ouvir a voz de Deus? Suba ao monte. Quer ouvir Ele falar com você? Faça que nem Moisés. Moisés passou 40 dias. 40 dias. Ele ia no monte e quando ele voltava do monte, sabe o que acontecia? O rosto dele resplandecia. E o povo diz assim: Moisés, coloca um véu, porque nós não conseguimos olhar para a sua face de tanta glória, de tanta unção. É porque muitas vezes queremos buscar a Deus, mas não queremos fazer sacrifícios. E para nós recebermos o poder de Deus sobre as nossas vidas, é necessário nós fazermos sacrifício. Fazer o que? Se sacrificar. Será que você está disposto a sacrificar? Outro monte conhecido é o que? O Monte Moriá. É o monte a qual Deus diz assim: Abraão, pega o seu filho, seu único filho, e sacrifica para mim lá no Monte Moriá. Eu quero esse sacrifício. Então ele pega o seu filho e sobe ao monte para o sacrificar a Deus. Muitas vezes no monte é o lugar de sacrifício. Oh Deus, aleluia. De sacrifício. De renúncia. De dizer: não, realmente eu preciso sacrificar. Eu preciso sacrificar. Mas na hora do sacrifício, o que acontece? Deus, Ele provê o cordeiro. E Deus diz: olha, eu estava apenas te testando para ver se você realmente era fiel. Então muitas vezes no monte o Senhor nos testa para ver se realmente nós somos fiéis a Ele. Se nós não vamos retroceder. Porque o Senhor queria tirar tudo aquilo que Abraão mais amava. Mas o que Abraão demonstrou, que o que ele mais amava não era o seu único filho, mas sim o Senhor. Que ele fazia tudo pelo Senhor. Será que há uma disposição em você em fazer tudo pelo Senhor? Há uma disposição em você fazer tudo
que muitas vezes Deus ele era conhecido como Deus dos montes. Porque ele chamava o seu povo para o monte. Ele respondia o seu povo para o monte. O sacrifício era no monte. Então tudo era no monte. Então o povo da Síria entendia, não, eles é só Deus de monte. Não é Deus de vale. Então não limite o poder de Deus. Em qualquer lugar que você estiver, Deus ele pode alcançar a sua vida. Em qualquer lugar que você orar, que você buscar a presença do Senhor, Deus ele pode te alcançar. Só que muitas vezes até nós mesmos temos uma dificuldade de falar de vale, né? Porque vale está assimilado à aprovação, à angústia, à tristeza, né? Quando você está meio ruim, você fala assim, hoje eu estou no vale. Quando também as coisas não dando certo, Deus tira eu desse vale, Senhor. Até parece que Deus não é Deus de vale também. Parece que ele abandonou, parece que ele não quer mais. Mas pelo contrário, Deus ele é Deus de monte e Deus ele é Deus de vales. Ele responde ao seu povo em qualquer lugar. E é eu que preciso entender e dizer, não importa o momento, não importa o que eu estou passando, não importa onde eu estou, o meu Deus ainda continua comigo. Eu ainda continuo firme. Então o que acontece? Passou um ano. Daí sabe o que o povo fez? Não vamos para os montes. Vamos ficar no vale, enfrentar ele nos vales. E a Bíblia diz que o exército de Israel ele desce. Vou estar lendo aqui um versículo para você poder entender. Versículo 28 diz assim, ó: e chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel, e disse assim: assim diz o Senhor, porque os sírios disseram, o Senhor é Deus do monte e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entreguei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Então no vale o rei da Síria estava confiante. Agora nós vamos voltar vitorioso. E o Senhor falou assim, olha, para eles poderem ver. Porque eles falaram que eu sou só Deus no monte. Mas eu vou mostrar para eles que eu também sou Deus no vale. A Bíblia diz que num dia o povo de Israel com um exército pequeno matou mais de 100 mil assírios na peleja. E todos eles fugiram. E o povo de Israel, ele saiu vitorioso. Aleluia! Mas por que ele saiu vitorioso? Porque eles tinham um Deus que operava no monte, mas também operava no vale. Aleluia! Então não limite o poder de Deus. Muitas vezes dizemos, não, mas agora eu estou no deserto. No deserto foi o tempo que o povo mais foi abençoado. Caía maná do céu todo dia. A água brotava da rocha. A roupa não envelhecia. O sapato crescia no pé. Ou seja, Deus era com eles em todo momento. Por que muitas vezes nós tentamos limitar o poder de Deus em alguma situação? Não, agora não tem jeito. O que Deus vai fazer por mim? Agora não tem jeito, ó. Perdi tudo, acabou tudo. Estou endividado, estou sem emprego, estou sem saída. Deus ele ainda continua na sua vida. Aleluia! Deus ele ainda continua com você. É o mesmo Deus. Glória a Deus! A situação não mudou o poder de Deus. Ele continua o mesmo. Mas é eu que preciso declarar que Ele é Deus no monte e Ele é Deus no vale. Aonde eu estiver, aonde eu for, Ele continua sendo Deus da minha vida. Ele ainda pode
vales famosos da Bíblia. Existem alguns vales famosos. E em todos esses vales, Deus era com ele. Existe o vale dos ossos secos, esse é o mais conhecido. Só tinha ossos secos. Mas Deus estava dizendo: profetiza. Aleluia! Profetiza que esses ossos vão viver. Profetiza que esses ossos vão viver. Aleluia! E muitas vezes passamos por esse vale, né? Só que nesse vale é o momento de nós começarmos a profetizar. Não, as coisas vão mudar. As coisas vão ser diferentes. Deus vai agir. Deus vai entrar com providência. Porque muitas vezes passamos pelo vale de ossos secos e não queremos profetizar, só queremos ver. Não tem jeito. Não tem como. Mas Deus está dizendo: profetiza. 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 E nós também falamos palavras ruins. Também dizendo: não tem jeito. Olha só, vê dificuldade. Deus está dizendo: profetiza. Se levanta para profetizar. Porque aquele grande vale de ossos secos se tornou um grande exército. Porque teve alguém que estava disposto a profetizar no vale. Não é você concordar com aquilo que você está vendo, é profetizar aquilo que você quer que Deus faça na sua vida. Comece o que? A profetizar. A profetizar, porque o Senhor, Ele vai entrar com providência. Glória a Deus, aleluia. Ele vai fazer. Só que em alguns momentos profetizamos. O que você profetizou para o seu dia hoje? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí. O que você profetizou para o seu dia hoje? O que você profetizou? A Bíblia nos fala sobre o vale de Acor. E a Bíblia diz que nesse vale é lugar de descanso e lugar de esperança. Olha só, é um vale. Mas por que é lugar de descanso e lugar de esperança? Porque o mesmo Deus que é no monte é o mesmo Deus que é no vale. Aleluia! É o mesmo Deus, só mudou o lugar, mas não mudou a presença de Deus. Aleluia! Ou seja, mudou o lugar. O vale de Acor é o Deus, é o vale, é o lugar do quê? De esperança, de descanso. Será que você já pensou em descansar no vale? Ninguém quer descansar no vale, quer descansar no monte. Mas muitas vezes o vale é descanso, por quê? Porque aonde o Senhor está, a paz e a descanso. Aleluia! E nesse vale era um lugar de descanso, por quê? Porque o Senhor era com o seu povo. Não fique com medo do vale, fique com medo de passar em algum lugar se o Senhor não for com você. Não é o vale, é quem está com você que vai fazer a diferença. Não é o lugar, é quem está com você. O Senhor é Deus de monte, é Deus de vale. Esse vale que era o lugar de descanso e o lugar de esperança, o lugar de recarregar as energias, o lugar de começar a se levantar de novo, o lugar de dizer: não, mas eu vou vencer, eu estou apenas descansando no Senhor, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. É que muitas vezes não queremos descansar, queremos ser apressados. Descansa. Descansa no Senhor, porque Ele é aquele que pode fazer. Existe outro vale também que é bem conhecido, é o vale de Aijalon, muito conhecido. Que vale é esse? É o vale da determinação. É o vale onde Josué disse: sol, detém-se aí, lua, para aí. Eles estavam no vale guerreando.
E ele não queria que o dia acabasse enquanto ele não derrotasse os seus inimigos. Então ele orou e disse: sol, para aí. Não, detém aí. Ele estava no vale, mas quem estava com ele? O Senhor. Mas ele estava determinado a vencer. Aleluia. O dia estava se acabando. Ele diz: o dia não vai se acabar enquanto eu não derrotar os inimigos. Aleluia. Sol não se detém, lua para e não, o dia continua. Muitas vezes no vale é lugar de nós temos determinação. Não desistir. Josué, ele teve a determinação naquele vale e o sol parou por quase um dia inteiro. Olha só, por quase um dia, ou seja, Josué ele conseguiu viver num dia quase 2 dias, mas ele teve coragem para determinar o impossível. Será que você tem coragem para determinar coisas impossíveis sobre a sua vida? Será que você tem coragem de olhar para você e dizer: sol, para aí? Por que ele vai parar? Porque eu estou orando e determinando. Deus ele está à procura de pessoas determinadas, que olham para a situação e diz, como Elias: olha, não vai chover, sem que eu fale a minha palavra. Enquanto eu não disser que chove, não vai chover. Pessoas determinadas. Será que você é determinado? Você é aquele: eu acho que vai fazer, eu acho que vai acontecer, se der certo, se Deus quiser. Muitas vezes Ele está esperando a sua determinação. Você se colocar de pé e dizer: em nome de Jesus, vai acontecer. Em nome de Jesus, o milagre vai chegar. Em nome de Jesus, todo o mal vai sair. Muitas vezes estamos vendo o mal, mas não somos determinantes para expulsar e dizer não. E este vale nos mostra que no vale de Aijalon, Deus era com Josué. Porque Josué estava determinado a vencer. Você está determinado a vencer? Você está determinado a conquistar? Você está determinado a alcançar os seus propósitos? Então se levante e comece a dizer: em nome de Jesus. Se levante e comece a determinar a sua vida. Se levante e expulse o mal, expulse a enfermidade, expulse aquilo que não provém e diga: eu vou vencer porque eu estou determinando o meu milagre. É isso que muitas vezes precisamos fazer. E é o que nós não fazemos, porque achamos: agora eu estou no vale, estou sozinho, estou desamparado. Outro vale que é bem conhecido, Salmos 23, e versículo 4: ainda que eu andasse no vale que diz: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque nesse vale da sombra da morte é onde nós tememos, ficamos com medo da situação, a dúvida entra, a incerteza entra. Será que Deus vai me livrar? Será que Deus vai me proteger? Será que Deus é comigo mesmo? Será que Deus é na minha vida mesmo? Será que é Deus? Começamos a entrar no medo. Não deixe o medo entrar. Acredite. Como o salmista disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor é Deus de monte, mas é Deus de vale. Você pode andar no vale da sombra da morte, mas se o Senhor ele for com você, nada de mal vai te acontecer. Você está protegido. A proteção do Senhor está te abraçando. A proteção do Senhor está sobre você. O salmista ele diz: o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me sustenta, me consola, está junto comigo. Porque o Deus que você serve é Deus
Deus de monte, mas também é Deus de vales, é Deus que está presente, é Deus que está aqui, é Ele quem muda toda a situação. É Ele quem faz o que? Todas as coisas por mim e todas as coisas por você. Mas eu apenas vi essa palavra para você entender. Tem muitos lares, tem muitos nomes, mas o horário ele já se avança. E eu citei aqui alguns para você ter uma certeza que como Deus fez o povo da Síria ver que o Deus de Israel era um Deus de monte, mas também um Deus de vale. Nós precisamos entender que em qualquer momento da nossa vida que nós estamos passando, nós nunca podemos dizer, estou sozinho. Deus não é comigo. Deus se esqueceu. Deus não se lembra. Se Deus se lembrasse, eu não estaria assim. Se Deus olhasse, isso não teria acontecido com a minha vida. Estamos limitando o poder de Deus, dizendo, Deus é comigo só em tal e tal lugar. Deus é comigo só em tal e tal situação. Eu apenas disse esse versículo para você entender que Deus é com você em todos os lugares e em todas as situações. Mas quem precisa enxergar Ele na sua vida não é quem está de fora, é quem está de dentro. Quem sabe lá fora não vou ver Deus em você, por causa da fora eles olham muito a situação. Está passando por dificuldade? Não é Deus. Deus se esqueceu. Está passando por luta? Deus abandonou. Perdeu isso, perdeu aquilo. Cadê o seu Deus? Mas quem está dentro, ele diz, o meu Deus, Ele era comigo lá atrás e Ele é comigo agora. E Ele vai me fazer vencedor. Porque o meu Deus, Ele não muda, Ele continua o mesmo. O que mudou foram as situações, o que mudou foram as coisas, mas Ele ainda continua o mesmo. Mas quem tem que acreditar assim? O rei Acabe acreditou, saiu e voltou vitorioso. Por que você está tendo medo? Por que você está tendo insegurança? Por que você está ficando preocupado, ansioso? Se você tem um Deus que diz, olha, eu sou com você em todos os lugares. Eu sou Deus de monte, eu também sou Deus de vale. Ele está dizendo, eu sou Deus da bênção, mas eu também sou Deus da prova. Eu sou Deus do lucro, mas eu também sou Deus da perda. Eu continuo sendo Deus. Mas aqui nós temos muitas vezes uma visão de querer enxergar que tudo que acontece é culpa de Deus. Porque Deus deixou, Deus abandonou. Não. Em nenhum momento Deus ele esqueceu você. É que por causa da situação e dos acontecidos, você esqueceu de Deus. Mas sabe como Deus ele fica para nós? Isaías 59. Ele fica com a mão estendida à nossa direção. Ele fica com a mão estendida para nos salvar, para nos puxar. Mas é que muitas vezes as nossas perdas, as dificuldades nos levam para longe. E Deus está com a mão tentando alcançar bem. Eu quero te puxar. Eu quero de novo, eu quero trazer de novo. Porque eu sou Deus ainda na sua vida. Eu ainda posso te livrar dessa situação. Eu ainda posso mudar as coisas. Eu ainda posso transformar tudo. Mas o que fazemos? Se afastamos. Mas em nenhum momento Deus encolheu o seu braço. Mas todos os dias Ele está com o braço estendido. Porque Ele quer alcançar você. Ele quer te dar bênção e Ele quer te dar vitória. Sabe por quê? Porque Ele é Deus de monte e Ele é Deus de vale. Ele é Deus em toda a situação. Ele é Deus em todos os momentos. O que cabe a mim e a você é ouvir a voz do Senhor. E dizer, Deus, Ele pode me fazer vencer. Acabe nunca teria possibilidade
de derrotar o exército da Síria 2 vezes. Porque ele não tinha exército, ele não tinha capacidade, ele não tinha homens, ele não tinha espada, ele não tinha lança o suficiente. Mas Deus disse: eu vou provar para eles que eu sou Deus em Israel, tanto no monte quanto no vale. E eles voltaram o quê? Vitoriosos. Mas tem um problema nessa vitória. Qual é o problema, pastor? É que se você for acompanhar a história inteira, o profeta ele disse para Acabe que era para ele destruir o povo. E sabe o que Acabe ele faz? Ele poupa o rei e faz uma aliança com o rei da Síria. E o homem de Deus disse: olha, você tinha que ter matado ele, mas você poupou. Era para você ter eliminado ele. Não era para ele ter sobrevivido. Então aquele dia que era para ser um dia de vitória, de gozo, a Bíblia diz no último versículo do capítulo 21 que o rei ele volta para a sua casa entristecido e angustiado. Por quê? Porque Deus provou que era Deus de monte e Deus de vale. Mas Acabe não teve a autossuficiência de cumprir o que Deus pediu para ele. O nosso Deus é Deus de monte, é Deus de vale. Mas muitas vezes Ele vai pedir que nós cumprimos algumas obrigações. E muitas vezes nós temos que ser o quê? Fiel para ouvir a voz de Deus e seguir. Deus ele já provou que é Deus de monte, Deus de vale. Deus já provou que é Deus na sua vida. Deus já provou que é Deus com você em todos os momentos. Mas agora é hora dele pedir para você. Será que você tem cumprido o que ele tem pedido para você? Tem feito aquilo que ele determinou para você fazer? Momento de oração, momento de leitura da palavra, santificação, separação, vida com Deus, renúncia. Será que nós estamos preparados para agora cumprir? Porque primeiro ele prova que é conosco em todos os lugares, mas ele diz: agora você tem que fazer a sua parte. E Acabe viu o poder de Deus, viu a grandeza de Deus, e mesmo assim ele disse que preferiu fazer aliança com o inimigo do que destruir o inimigo. Mesmo assim ele preferiu poupar o rei do que destruir e sair vencedor. E Deus disse: eu não mandei você fazer aliança, eu mandei você destruir. Então fique com essa palavra agora, seu coração, entenda. O nosso Deus é Deus de monte, é Deus conosco em todos os lugares. Mas quando Ele prova que Ele é Deus em nossas vidas, Ele começa a requerer de nós algo que possamos entregar para Ele. Uma renúncia, uma santificação, uma humilhação, um jejum, algo que Ele vai requerer. E aquilo que Ele pedir, faça, porque você vai ter o grande poder de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Amém. As palmas todas em agradeço ao Senhor.